Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estar falando sobre entrevista de emprego. Eu preparei essa aula para vocês, para nós falarmos de pontos positivos que vocês podem ter ao se apresentar, ao se comportar da maneira correta numa entrevista de emprego. Tem muitas pessoas que não dão valor, mas por não se apresentarem da maneira correta, não são contratadas numa determinada empresa. Então, como se apresentar e como se comportar? Olha só, a apresentação ou o comportamento numa entrevista de emprego, ela pode eliminar um candidato que possui grande capacidade, grande desenvolvimento profissional. A pessoa ela pode ser fodão, pode ser o pica, pode ser o tocha. Se não se comportar certo na entrevista de emprego, ela não vai ser contratada. Para conseguir o emprego que você deseja, você deve ser a pessoa que o entrevistador está procurando. Mas qual que é a pessoa que ele está procurando? Qual que é a pessoa certa para o entrevistador? Então, é aquele passe mais segurança. Aquela pessoa que ele olha e fala assim, essa pessoa é a pessoa certa, porque se eu contratar, vai dar conta do trabalho, vai desenvolver com a máxima qualidade. E essa pessoa, ela é a mais indicada por possuir as seguintes características. Vamos falar então de características que você precisa ter para você ser contratado numa entrevista de emprego. Primeira característica, tem que ser uma pessoa sadia. Essa sadia, essa saúde é mental. Tu tem que ser uma pessoa que tem uma mente sã. Uma mente sã é o que? É você ser uma pessoa otimista. É você ser uma pessoa que consegue conversar com outras pessoas com nexo, que as pessoas conseguem entender o que você está falando. Não ser um retardado. Ser uma pessoa que tem soluções quando tem problemas. E a nossa mente, é muito importante dizer isso para vocês, ela é exatamente igual ao nosso corpo. Por que eu sou gordinho? Porque eu como bem. Quando que eu vou ter uma mente sã? Quando eu alimentar a minha mente da maneira correta. Como que alimenta a mente? Com leitura, com conhecimento, com motivação. Quanto mais a saúde tiver a sua mente, maior será a sua possibilidade de contratação. Outro ponto muito importante, as empresas buscam pessoas que são inteligentes. Você que está assistindo essa videoaula, eu te pergunto, você se considera uma pessoa inteligente? Sim ou não? Olha só, quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, quando eu fui participar de um processo seletivo numa determinada empresa, eu fiquei com receio de não saber responder as perguntas da maneira correta. Então o que eu fiz? Eu dei um Google. Google, quais que são as principais perguntas que são realizadas numa entrevista de emprego? E aí o Google me respondeu as principais perguntas. Dentre as principais perguntas estava uma pergunta lá. Você se considera inteligente? Falei, meu Deus, e se perguntar se eu sou inteligente, qual que vai ser a minha resposta? E aí, pensei numa resposta e falei, pô, eu vou responder que eu sou inteligente. E aí eu pensei, mas será que se eu responder que eu sou uma pessoa inteligente, não pode parecer que eu estou me achando? Não pode parecer que eu tenho um ego alto? Não pode parecer que eu me considero superior às outras pessoas? Pensei, pode parecer isso. Então eu vou responder o quê? Que eu não sou inteligente. Mas, será que se eu responder que eu não sou inteligente, eles não vão me achar um burro? E qual é a empresa, a companhia, a organização, a entidade que quer contratar um burro? Nem vai ter grama para ficar pastando lá, né? Então eu falei, cara, não dá para responder que eu sou burro, não. Então o que eu vou responder? Fui para entrevista. Chegando na entrevista, a entrevistadora, assessora de gestão de pessoas da empresa, estava me entrevistando. E ela me fazia as perguntas, eu respondia, ela me perguntava, eu respondia, até que ela me disse, Jadiel, posso te fazer mais uma pergunta? Quase falei para ela, não, seu tempo acabou. Não, claro que pode, né? Fique à vontade, faça mais quantas perguntas você achar necessário. Eu estou aqui para contribuir. E aí ela me perguntou, você se considera inteligente? Falei, caralho, eu sabia que ia me perguntar isso. Não falei caralho, porque senão já não seria contratado na entrevista, né? Mas eu falei assim, eu posso te explicar o que eu acho sobre essa situação? Como que eu vejo essa questão da inteligência? De ser ou não ser inteligente? Ela falou pra mim, claro que pode, fique à vontade, use o tempo que você achar necessário. Cara,
Era tudo que eu precisava ouvir. Eu precisava de tempo para responder essa pergunta. E aí eu disse a ela: em 400 anos antes de Cristo, lá em Atenas, na Grécia, um homem chegou para o outro homem e disse bem assim a ele: você é a pessoa mais inteligente de Atenas. Eu falei para ela: você e eu, nós sabemos que os maiores sábios saíram de Atenas. Os maiores sábios do mundo saíram da Grécia Antiga. Então você não concorda comigo que se essa pessoa era a pessoa mais inteligente de Atenas, ela não seria uma das pessoas mais inteligentes do mundo? Porque a pessoa o melhor jogador de futebol aqui do Brasil é um dos melhores do mundo. O maior dançarino de tango da Argentina, ele é um dos melhores dançarinos de tango do mundo. O maior lutador de sumô do Japão é um dos melhores lutadores de sumô do mundo. Então, se essa pessoa ela seria a mais inteligente de Atenas, logo seria uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Ela falou: com base nisso que você está dizendo, eu concordo com você. Seria mesmo. Falei: você sabe o que esse homem respondeu ao outro diante dessa afirmação? Ela olhou para mim e falou assim: não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu quase falei para ela: então você não é inteligente? Não ia falar, não. Estava me entrevistando. E aí, eu disse para ela: ele disse, só sei que nada sei. Se Sócrates, eu disse para ela, se Sócrates, com toda a inteligência, com todo o conhecimento humano, ele disse que não sabia nada, então quem sou eu para dizer que eu sou inteligente? Então eu te digo que eu não sou, mas que eu tenho muita sede pelo conhecimento. E que eu prometo para você, prometo para o gerente que está aqui, que em todos os dias que eu estiver aqui na empresa, aqui na instituição, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Eu vou procurar ter mais conhecimento. Eu vou procurar, sim, ser mais inteligente. Para eu dar mais resultado para a instituição e, consequentemente, ter a minha evolução profissional. Quando eu falei isso para ela, ela olhou assim e pensou o quê? Ele deve ser inteligente. O que eu tentei fazer ao dar essa resposta? Eu tentei demonstrar que eu era uma pessoa inteligente sem que, de fato, isso saísse da minha própria boca. Porque quando você fala, é você falando. Agora, quando as pessoas têm uma impressão de você, é melhor. Porque a impressão é a que fica. Ok? Desta forma. Ser coerente. O que é ser coerente? Ser coerente é ser racional. É transmitir uma mensagem clara, evitando dúvidas ou contradições sobre determinado assunto. É não ser aquela pessoa que fala uma coisa e depois fala outra. Um dia eu estava entrevistando um menino e aí perguntamos a ele na entrevista: qual que é a sua principal qualidade? E aí ele disse bem assim: a minha principal qualidade é a humildade. Ok, boa resposta. Mas a segunda pergunta foi: qual o seu principal defeito? E aí ele disse: orgulho. Eu sou muito orgulhoso. E aí eu te pergunto uma coisa: é possível ser humilde e orgulhoso? Não é. Ou seja, ele se contradizeu. Ou seja, ele mentiu. E se ele mentiu nesta resposta, será que ele não mentiu em outras também? Te pergunto, ele foi contratado? Até hoje não. Então, muito cuidado para você não dizer uma coisa e depois afirmar o oposto. Não dizer que é e depois dizer que não é. Seja uma pessoa coerente. Outro ponto, ser sensato. O que é ser sensato? Ser prudente, ser cauteloso, ser previdente. São grandes virtudes que levam a pessoa a praticar o que lhe convém, mas com moderação. Não ser aquela pessoa exagerada. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, seja mais contínuo. Eu faço isso? Não, a nossa equipe fez. Valorize o trabalho em equipe neste momento. Outra coisa, ser competente. Essa é uma situação que as pessoas colocam muito para mim. As pessoas falam assim: ai, professor, na minha cidade é difícil conseguir emprego. Porque eles anunciam a vaga assim: contrata-se vendedor com experiência. Contrata-se auxiliar administrativo com experiência. Contrata-se caixa com experiência. Mas como que eu vou ter experiência se eles só contratam pessoas que têm experiência?
E para eu ter experiência, eu preciso ter sido contratado. Mas eles não contratam porque eu não tenho experiência. Sabe como que a gente resolve essa objeção? Como que a gente ultrapassa essa barreira? Olha só, a experiência, ela pode ser compensada, a falta de experiência, ela pode ser compensada pela competência. De onde que vem a competência do que você está fazendo aqui agora? De você estar estudando, de você estar fazendo um curso. Olha só, você nunca trabalhou na área administrativa, mas você fez um curso de auxiliar administrativo. Ou seja, você nunca fez, mas você sabe fazer. Você nunca trabalhou de operador de caixa, mas você fez um curso de operador de caixa. Ou seja, você sabe como que funciona os procedimentos. Você nunca vendeu nada, mas você fez um curso de vendas. Você aprendeu as técnicas. Você sabe como agir, como se comportar diante de tais situações. Então, sim, a competência, ela compensa a falta de experiência. Vou dizer por mim, eu prefiro contratar uma pessoa que tem competência do que uma pessoa que tem experiência apenas. Por quê? Aquela pessoa que tem só experiência e não tem a competência, ela faz aquilo porque ela sempre fez. Muitas das vezes ela não sabe por que está fazendo. Alguém ensinou para ela que daquele jeito ela faz, ela nunca se questionou. Já a pessoa que tem competência, ela estudou aquilo. Ela sabe a teoria. Ela sabe por que os procedimentos têm que ser efetuados naquela ordem. Ela sabe como que funciona. Então, com poucas instruções, ela vai conseguir, ela vai ter habilidade para desenvolver as atividades com muito mais habilidade, com muito mais qualidade do que a pessoa que tem apenas a experiência. Por isso, sim, eu valorizo mais a competência do que a experiência. Então, você pode, sim, se candidatar para vagas que você não tem experiência, mas tem competência. Ser firme nas decisões. Tem pessoas que não sabem o que dizer, não sabem o que quer, fica em cima do muro. Não fique em cima do muro. Eu acho, não sei, sei lá. Use palavras firmes, que demonstram convicção. Pessoas que ficam em cima do muro. Pessoas que ficam com o pé no barco, outro pé na areia. Pessoas que não se decidem, pessoas mornas. Tem que ser quente ou fria. Pessoas que não diz sim e nem não, fica no meio termo. Elimine isso da sua vida, tá? Tudo que você falar na entrevista, fale com convicção, com segurança. Ter boa aparência. Aí a pessoa fala assim pra mim, ai professor, mas eu nasci tão feio. E eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Tem gente que nasce feio mesmo. Tem gente que é judiado. Eu não sei se a pessoa ficou muito tempo dentro da barriga da mãe ou se saiu antes do tempo, mas tem pessoas que é feio mesmo. Dizem que Deus castiga, mas com algumas pessoas ele fez sacanagem. Falou, vou sacanear, essa pessoa vai ser feia. Não, não é isso. Se fosse assim, jamais eu seria contratado. A questão da aparência é o seu comportamento. É a forma com que você se veste, que você se apresenta perante as pessoas. E a aparência importa e muito. Não ache que a aparência não vai contribuir. A aparência ela pode destruir o seu currículo. Por mais que você tenha capacidade, que você está apto para a função, mas se você não tiver boa aparência, você não vai ser contratado. E de novo, a aparência não é a sua fisionomia, não é a sua raça, não é a sua cor, não é a sua estrutura física. A aparência é o seu comportamento. Olha só, entendam o processo de entrevista de emprego como um processo de compra e venda. Quando você quer comprar um carro, você compra um carro sujo, um carro riscado, um carro amassado, um carro de com mau cheiro? Não, você não compra. Você quer aquele carro perfeito. Quando você vai ao supermercado para comprar, sei lá, uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado, moça, pode até a marca, né? Tu chega lá na gôndola, tem várias latas. Só que uma lata está amassada. O que as pessoas fazem? Eles vão deixando aquela lata que está amassada e vão pegando a lata que está intacta. Digo para você que o conteúdo da lata amassada
é o mesmo da lata que está intacta. Mas na percepção das pessoas, perde a qualidade. Então vão deixando de lado. Ou seja, por mais que você tenha muito conteúdo, que você tenha capacidade, múltiplas habilidades, mas se no momento da entrevista de emprego você não se apresentar da maneira correta, você vai ser eliminado. A aparência é algo muito importante. Muitas das vezes a gente compra um produto que não é tão bom apenas por ele ser de boa aparência. Quando você vai em um restaurante almoçar, você chega ali, os pratos no buffet tá tudo decorado, tudo lindo, abre o seu apetite. Quando você vai num restaurante que a comida está derramada, tem comida no chão, o cheiro não está agradável, você perde o seu apetite, você vai para outro lugar. Na nossa vida, tudo é assim. As pessoas julgam a nossa aparência. Eu digo que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, mas nós somos julgados pela nossa aparência. Então é algo que nós precisamos cuidar muito. Nós vamos falar sobre isso mais posteriormente, mas só mais outro exemplo. Quando você vai ao supermercado comprar uma banana, tem uma banana que está ali com uma casca amarelinha e outra já está um pouquinho mais madura, então a casquinha dela está toda cheia de pintinhas. Então você escolhe qual? Escolhe aquela que não tem as manchinhas pretas. Qual que é a mais doce? A que tem as manchinhas pretas. Porém, a gente não escolhe pelo que tem dentro, nós escolhemos pelo que tem fora. Então, muito cuidado. O ideal é você ter um bom conteúdo, mas também ter uma boa aparência. Coloque isso de forma conjunta, que aí você vai ter melhor êxito. Não causar problemas para a empresa futuramente. Aí eles se perguntam na entrevista de emprego: por que você saiu da empresa que você trabalhava? Aí você fala: eu trabalhava lá na empresa, estava de boa lá no meu setor, daí contrataram uma pessoa lá, o nosso santo não bateu e aí eu dei uma facada nela. Exagerei um pouco no meu exemplo, né? Eu saí da empresa porque lá não era bom trabalhar, mas eu coloquei eles no pau. Cara, se tu colocou a empresa no pau, tu vai colocar outra. Vai ser essa a impressão que vai passar. Jamais demonstre que você é uma pessoa problemática. Dicas importantes para você participar de uma entrevista de emprego. Primeira delas, lembre-se que você pode estar sendo entrevistado por um psicólogo que estará observando friamente cada detalhe e procurando algo que lhe possa reprovar. Ao nós participarmos de uma entrevista de emprego, temos a nítida sensação que eles não querem nos contratar, né? Querem nos reprovar. Por quê? Perguntam cada coisa para nós, eles colocam nós contra a parede, tentando extrair o máximo de nós, para ver se de fato vale a pena a contratação ou não. Então, muito cuidado com as suas reações corporais, porque muitas das vezes a nossa boca diz algo, mas o nosso corpo diz o oposto. Muitas das vezes você fala assim: eu amei essa oportunidade. Aí baixa a cabeça, carinha de triste. Você teria essa atitude? Não. Dá um sorrisinho, disfarçando. Fica coçando a cabeça. Indícios de inverdade. Joga o corpo para trás. Insegurança. Então, muito cuidado com as expressões corporais que você apresenta ali na entrevista. Outra coisa. O dia da entrevista, ele é o dia mais importante da sua carreira profissional. Tenha muito cuidado. O jeito de se vestir, cuidado com a maquiagem, com a higiene pessoal, tudo isso vai ser avaliado. Então, prepare-se da melhor forma. Vamos lá, olha só, primeira coisa, chegar cedo na entrevista de emprego. Gente, o dia da entrevista de emprego é o dia mais importante da sua carreira profissional. Se no dia da entrevista você chegou atrasado, vai demonstrar o quê? Que você é um funcionário sem responsabilidade. Vai demonstrar que você vai chegar na empresa sempre atrasado. Então, cuidado com isso. Se for para chegar atrasado, nem vai, a não ser que você tenha uma boa justificativa. Professor, mas eu moro muito longe. Sai mais cedo de casa. Outra dica, compareça limpo e perfumado. Tome um banho antes de ir para a entrevista de emprego. Professor, mas eu moro do outro lado da cidade e a entrevista é 8 horas da manhã. Levante às 5, às 4, às 6, a hora que for necessário. Mas vá limpo e perfumado. E nós conseguimos reconhecer uma pessoa se ela tomou banho ou não tomou.
A oleosidade da pele denuncia isso, tá? Mas, porém, cuidado com os perfumes também, né? Perfume muito forte, perfume muito doce. Às vezes o entrevistador tem rinite, sinusite, bronquite, sei lá, tem alergia. Aí você chega lá com um perfume que incendeia o ambiente. Isso vai deixar ele irritado. Ele vai fazer o máximo para dispensar a você o quanto antes. Então, compareça limpo e perfumado, sem exagero nos perfumes. Procure tons mais suaves, homens mais amadeirados. Evite alma de flores, tabu, essas coisas. Compareça vestido adequadamente. Ao se vestir, dê preferências para roupas com tons claros. A roupa oficial de trabalho é a social. Nunca compareça em uma entrevista vestido de esporte. A não ser que é uma academia, que você vai trabalhar na loja de materiais esportivos. Se não, homens, camisa social, calça social, sapato social. Mulheres, blusinha social, calça social e sapato social. Meninas, um blazer, né? Dá uma mudada, dá uma aparência muito mais interessante ao look de vocês. Homens também colocam um blazer. Ah, não tem uma calça social? Vai com uma calça jeans, de preferência mais escura, sem estampas, sem rasgados, que a lavagem não seja tão exótica. Então, a lavagem a lavagem da textura. Cores, tons mais neutros, certo? Não aconselho você ir todo de preto na entrevista, você não está de luto. Então, quer colocar uma blusinha preta, que a parte inferior seja num tom mais claro, para dar um contraste, certo? Muito cuidado. Lembre-se, a aparência. Valorize isso. Não vai lá com a blusa cheia de flor. Parece um jardim andando na rua. Não é a roupa adequada para ir numa entrevista de emprego. Quando for solicitado a sua presença na sala de entrevista, estando a porta fechada, dê 2 ou 3 batidas com pouca força, assim, ó. Da maneira que todos vocês, que as pessoas escutam. Não vai chegar lá e tu vai assustar quem está do outro lado. Abrir a porta com muita força. Às vezes o entrevistador está atrás da porta, você já dá um nocaute nele. Então, abra a porta devagar, peça licença para você entrar. Mesmo que a porta já esteja aberta, pare entre os batentes da porta e peça licença para entrar. Aí você entrou na sala, vai entrar com um sorriso discreto, vai entrar lá toda reganhada. Ai, professor, mas meu sorriso é muito bonito. Não, um sorriso discreto, que apenas demonstra que você é uma pessoa agradável. Você vai cumprimentar o entrevistador olhando nos olhos. Esperar até que ele lhe convide para se sentar. Agora, se ele se sentar e não te convidar para fazer o mesmo, tu não vai ficar ali igual um bobo esperando ele te chamar para sentar. Use o bom senso. Peça licença e sente-se. E aí, muito importante que você tenha postura ao se sentar. Se você se sentar de qualquer jeito ou demonstrar sono ou preguiça, certamente não será escolhido, não será contratado. Ó, coluna reta, mãos sobre as pernas, posição como se você estivesse tocando um piano, certo? Coluna reta, mãos sobre as pernas. No momento que você estiver falando, aí você vai usar as mãos para conversar também. Seja calmo e espontâneo, procure agir com naturalidade. Quando você conversa gesticulando, demonstra que você tem mais controle, que você tem mais segurança das informações que você está passando. Não fique preso, braço cruzado, encolhido. Não, se solte, fale com naturalidade, gesticulando gestos pequenos, gestos arredondados, não gestos grandes assim, e nem reativo também, porque você não é um robô, certo? Demonstre tranquilidade, essa é a palavra. Procure se expressar bem, sendo firme nas respostas, sem alterar o tom de voz. Nada de gritar, nada de cochichar, mantenha um tom de voz agradável. Evite as respostas duvidosas, como eu já falei, né? Eu não sei, sei lá, eu acho. Elimine eu acho da entrevista. Eu vou, eu quero, com certeza, é assim mesmo, estou convicto. Fale com essa convicção. Nada de meio termos. Nunca fume ou chupe balas, chicletes, durante uma entrevista de emprego. Precisa nem falar nisso, né? Mas não na entrevista lá, você tira o seu cigarrinho do bolso, ou dá licença aí que eu preciso fumar meu beckzinho. Não.
balas e chicletes durante a entrevista também não, fazer balãozinho lá, né? Então, meu conselho para quem é fumante, antes de ir para a entrevista, fume seu cigarro, vista uma roupa limpa para que o cheiro não fique na roupa e vai para a entrevista, tá? Balas ou chicletes, antes da entrevista, por favor, chupa bala ou chicletes, melhora seu hálito e você vai se sentir mais agradável, mais confiante. Fale o necessário. Quem deve dominar a entrevista é o entrevistador. Responda o que ele quer saber de forma direta. Quando precisar explicar uma situação, peça permissão e faça no máximo em 20 segundos. Tem gente que quer contar história. Não, vai direto ao ponto. Ah, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Aí a pessoa fala, porque quando a minha mãe estava grávida de mim, uma vizinha dela... Não, vai direto ao ponto. O tempo é algo precioso. Aí, professor, mas naquela tua resposta sobre inteligência, eu marquei no meu relógio e você gastou 53 segundos. Foi uma única vez e eu pedi permissão para fazer aquilo. Agora não se alongue. Seja objetivo. Não minta! Seja honesto e autêntico consigo mesmo. Os entrevistadores sempre confirmam as informações fornecidas e você poderá perder a vaga por mentir. Saiba que todas as suas informações serão checadas. Cuidado com a mentira. Aquele ditado que a mentira tem perna curta é verdade. Ela rasteja. Não vai muito longe. Então, fale a verdade. Eles vão confirmar as informações. Vão confirmar onde? Redes sociais. Tu fala que não bebe, mas lá na sua... tu fala que bebe socialmente, mas lá nas suas redes sociais está lá uma foto com você, um abraçado com o mano aqui do lado, um litrão desse tamanho de cachaça na mão, uma selfie com uma montanha de latinhas de cerveja atrás, olho vermelho, escorado no outro. Tá mentindo. Um dia eu estava numa entrevista de emprego na instituição financeira que eu trabalhava e a menina colocou no currículo dela inglês fluente. A entrevistadora olhou para ela e falou, nossa, que legal, você fala inglês fluente. Ela falou, sim, eu falo. A entrevistadora falou assim, pois bem, vou conduzir então o nosso processo seletivo em inglês. E mandou a próxima pergunta em inglês. Ela não entendeu nada. E aí, como que fica? Ela mentiu. Mentira tem perna curta, você não vai a lugar nenhum mentindo. Você tem a qualificação, você tem. Se você não tem, não. Admita que você não tem. Não fale de coisas que você não é capaz de fazer, porque você pode se complicar, certo? Outro ponto é nunca exagere nos detalhes profissionais. Ninguém gosta de pessoas convencidas. Conte com humildade as suas experiências profissionais, mas ao final sempre diga que você quer aprender mais com o novo emprego. Exemplo, o que você fazia no seu emprego anterior? Lá eu fazia tudo. Cara, ninguém faz tudo. Não, mas eu fazia tudo. Eu vendia, eu recebia, eu empacotava. Era você que limpava o chão? Não. Então você não fazia tudo. Não, mas eu limpava o chão também. Era você que trocava uma lâmpada quando queimava? Não. Então você não fazia tudo. Mas eu trocava a lâmpada também. Era você que fazia folha de pagamento? Fazia também. Fazia quase tudo então, né? Era você que ficava com o lucro da empresa? Não, não ficava não. Então você não fazia tudo. Fale, conte com humildade as suas experiências. Mas diga também que você quer aprender. E diga que você quer aprender com um novo emprego. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, seja mais humilde, mais contido, mais sensato. Outro ponto, não fale mal de empregos ou chefes anteriores, pois isso vai demonstrar o quê? Que você poderá causar problemas para a empresa no futuro. Como que era a empresa que você trabalhava? Lá era desgraça, lá era o inferno na terra. Agora que eu saí de lá, acho que vai até falir aquela bagaça. Menos, tá? Menos. Como que era o seu chefe anterior? Meu chefe era um vagabundo, ficava o dia inteiro sem fazer nada, só coçando o saco. Se você falava mal da empresa anterior, certamente você falará mal da atual também. Se você falar mal do seu chefe anterior, provavelmente você vai falar mal do seu chefe atual também. Professor, mas se meu chefe era um vagabundo, ficava o dia inteiro sem fazer nada, só coçando o saco. Gente, todo mundo que tem virtudes, todo mundo que tem defeitos, tem qualidades. Todo mundo que tem defeitos, tem virtudes. Então fale dos pontos positivos das pessoas e não dos negativos.
Ah, mas meu chefe era um vagabundo, ficava o dia inteiro sem fazer nada, só coçando. Então o que tu vai falar? Olha, meu chefe, ele era uma pessoa muito boa para delegar funções aos outros. Ou seja, ele não fazia nada, mas sabia mandar os outros fazer. Não é uma qualidade? Tem tantos chefes que não sabem mandar, ninguém faz nada, e aí a empresa vira uma desorganização total. Então fale de pontos positivos, critique menos as pessoas, fale das qualidades. Outro ponto muito importante é sobre o salário. O salário, ele deve ser um dos últimos termos da conversa. Se for para entrar no assunto de salário, deixe que o entrevistador entre. Eu digo que se for para entrar, porque se não entrar no assunto, não fale sobre isso. Num próximo momento, se você for aprovado nessa etapa, eles vão te chamar para a próxima etapa e aí vão falar de salário com você. Ó. Mas se for para falar na entrevista já em si, é o entrevistador que tem que tocar no assunto. Porque eu estava numa entrevista uma vez e o cara achou que estava indo bem na entrevista e ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Disse a entrevistadora. A entrevistadora falou assim, pode, fique à vontade. Ele falou, mas qual que é o salário que vocês vão pagar? Ela olhou para ele e falou assim, mas quem falou para você que você vai ser contratado? Então, ficou uma situação constrangedora, certo? Não fale sobre salários. Deixe que o entrevistador toque no assunto. Tá, professor, e se eles me perguntar quantos que eu gostaria, o que eu vou responder? Pesquisa. Quanto que a empresa paga de média salarial? Pesquisa na internet. Quanto que é a média salarial para quem exerce essa função? Qual que é o salário médio para essa atividade? E aí você vai dizer na entrevista, olha, pelo que eu pesquisei, a média salarial é de tanto. Eu gostaria de ganhar algo em torno disso. Você não está dizendo nem que é mais, nem que é menos, nem que é a mesma coisa. Em torno disso, ok? Vamos falar de coisas agora que você deve evitar durante a entrevista de emprego. Excesso de maquiagem. Mulheres, o que vocês usam? Pó, rímel, base, lápis, lip tint, prime, blush, batom, corretivo, um monte de coisa, né? Na entrevista de emprego, o que vocês devem utilizar? O básico. O que é o básico? Um pó, uma base, um batom. Apenas para corrigir pequenas imperfeições que porventura vocês possam ter. Nada de ir lá toda pintada, sombra laranja, batom roxo. Você está indo para uma entrevista de emprego e não para o carnaval. Então, maquiagem discreta, ok? Roupas colantes. Cara, tem umas mulheres que usam as calças, o nome das calças é tranca-sangue. É verdade, cara. De tão apertada que a calça tá no corpo, fica até trancando as veias, tranca a circulação do sangue. Ai, professor, tem uns homens que usam as calças bem apertadinhas também, fica até separando as bolinhas, é verdade. Nada tão apertado, parece que foi embalado a vácuo aquilo, né? Menos então, tá? A roupa um pouquinho mais solta. Saias curtas e longas também não devem ser utilizadas. Saias curtas, né? Vulgar. Mulher de mini saia é muito linda, mas lá na balada. Do ambiente profissional, tamanho certo. Pode sim usar saia. Qual que é a saia? Qual que é o tamanho? Joelho, 4 dedos. Pode ser até 4 dedos acima do joelho ou 4 dedos abaixo do joelho. Não mais que isso, não menos que isso. Nesse espaço. 4 dedos acima, 4 dedos abaixo. Nesse espaço aí. 4 dedos fechados, tá, meninas? Nada de 4 dedos abertos. Barbas, barbas por fazer. Homens, barba sempre bem feita, sempre aparada, nada de toda bagunçada, desenhadinha para quem usa barba. Ou você tem barba ou você não tem. Se não tiver, um dia sim, um dia não, tirar também, certo? Calças jeans não é a roupa adequada para ir na entrevista de emprego. Aí o cara vai com a calça jeans lá na metade das nádegas, né? A mulher vai com a calça jeans toda rasgada. Não, não é a roupa adequada. Nem de camisetas, camiseta do Timão, do Mengão, camiseta do Bob Marley, do Che Guevara, uma camiseta com as folhinhas de maconha, não vai rolar lá na entrevista, tá? Tênis também não é adequado. Sapato social, ok? Homens não tem um sapato social, um sapatênis. Mulheres, da mesma forma, então sapato social, uma sapatilha, uma sandália mais fechada, que o salto não seja muito alto, e se for alto, não muito fino, certo? Mais fechado possível. Joias, bijuterias e outros acessórios e acessórios. Tem mulheres que gostam de pulseira.
Aí coloca 44 argolas de pulseira no braço, chegando à torta, assim, de tão pesada que tá. Não, gente. Nada de excesso, 3 anéis cada dedo, colares gigantes no pescoço. Não, tudo discreto. O ambiente profissional não permite extravagâncias. Gosta de colar? Colar com pedra, você vai usar lá num baile de gala, numa formatura, para valorizar. Agora, no ambiente profissional, algo mais discreto. Empregar gírias, palavras chulas, né? No dia a dia a gente fala gírias, né? Irmão, mano, cola na minha baia, a gente fala atividade. Nós falamos esses termos. Agora, no ambiente profissional, não deve ser utilizado isso. Palavras formais, coloquiais, ok? Tocar em objetos que estiverem sobre a mesa. Tu tá lá na mesa do entrevistador e fica pegando as coisas na mão. Não, se tem alguma coisa na mesa da pessoa, é porque ela gosta daquilo. E ninguém gosta que as pessoas peguem no que é da gente. Certo? Ok? Dessa forma, então. Mas qual que é o segredo para você enfrentar o entrevistador sem medo? Então, sentir ansiedade é normal, é compreensível. A gente sabe que você às vezes estarão com um certo nervosismo, mas saber controlar esse nervosismo é uma grande virtude, capaz de colocar você em um número maior de possibilidades para a contratação. Então, a dica é, antes de ir para a entrevista de emprego, faça um levantamento do seu currículo. Nós vamos falar sobre currículos de emprego com vocês também. Faça um levantamento do seu currículo, treine as respostas para você dar. Pesquise, eu vou passar para vocês quais que são as principais perguntas que são realizadas na entrevista de emprego. Treinem para você dar essa resposta. Treine, pede para a mãe perguntar, para o pai, para o irmão, para o namorado, namorada, vizinho, sei lá, para o espelho, para o Gasparzinho. Mas treinem para você chegar lá e dar boas respostas. Quanto melhor forem as suas respostas, maiores serão as possibilidades da sua contratação. Lembrando também que na entrevista de emprego você deve chegar com antecedência, no mínimo ali uns 15 minutos com antecedência, para você baixar a sua adrenalina, ver como que os colaboradores daquela empresa se comportam e assim você vai ter o comportamento também. Nós somos muito espelho. Se vocês ficarem conversando comigo 3 horas, 4 horas, provavelmente dali um pouco vocês vão estar falando alguns termos, algumas palavras, tendo algumas expressões do jeito que eu tenho. É natural esse reflexo nós tentarmos replicarmos em nós. Então você está ali na empresa vendo eles trabalhar, conversando, o jeito deles conversar, falar, gesticular, você vai estar com isso fixado na sua memória, e você vai acabar replicando isso também, e obviamente você vai ter melhores possibilidades para a contratação. Essas foram algumas dicas sobre entrevista de emprego que eu estive passando para vocês. Se vocês colocarem em prática, tenho certeza que a possibilidade de vocês irá aumentar de forma majestosa, ok? Na próxima aula vamos falar sobre as perguntas que são realizadas numa entrevista de emprego e aí um apanhado de respostas boas para vocês darem também. Lembrando que as respostas sempre com as características de vocês, com o perfil de vocês. Forte abraço, até a próxima aula.